Ainda bem que eu não tinha falado nada de importante ainda. Obrigada, viu, por lembrar disso. Vou voltar só na regra geral. Então, o verbo, pessoal, ele vai ficar no singular se a pessoa estiver no singular. E o verbo vai ficar no plural se a pessoa estiver no plural. Lembrando, as pessoas do plural são quais mesmo? Nós, vós e eles, certo? Mas aí, como a língua portuguesa é essa coisa sublime, nós temos alguns casos particulares. E aqui eu trouxe, pessoal, a construção de a maioria, a porção de, a maior parte de ou a menor parte de. Nesse caso, é facultativo. Você pode colocar a maioria no plural ou no singular. Como assim? Na hora que você for escrever, a maioria dos deputados aprovou, deixa eu pegar meu lápis aqui, aprovou ou aprovaram a proposta. Isso significa o quê? Aprovou vai estar concordando com maioria e aprovaram vai estar concordando com deputados, certo? A maioria dos deputados aprovou ou aprovaram a proposta. Vai do jeito que vocês preferirem nesse caso. Metade, mesma coisa. Metade dos candidatos não atingiu ou não atingiram a meta, certo? Atingiu concordando com metade, já que é uma metade entre duas metades, normalmente, né? E atingiram, no plural, concordando com candidatos, que é a parte que a gente está fazendo referência. Vocês entenderam essa parte? Mesma coisa com maior ou menor parte. A maior parte dos candidatos não atingiu ou não atingiram a meta, certinho? Agora, expressões que dão ideia de aproximação. Significa que eu não sei a quantidade exata e eu tenho uma leve impressão sobre qual é essa quantidade. Por exemplo, cerca de, perto de, mais de, menos de. Nesse caso, o verbo obrigatoriamente concorda com o substantivo e não com a expressão. Por exemplo, cerca de, atenção, a expressão, 5.000 pessoas votaram nas eleições, certo? Mais de um aluno tirou nota máxima na prova. Um aluno no singular, tirou nota máxima na prova. Não é mais de um aluno tiraram nota máxima. Atenção, tá? Aí eu coloquei aqui, na expressão mais de um, o plural é obrigatório na voz reflexiva. Vocês lembram o que é voz reflexiva, por um acaso? A gente tem a voz ativa, a voz passiva e a voz reflexiva. Lembra, reflexiva vem de reflexo, algo que vai e volta, certo? Reflexiva é quando alguém faz ação e recebe ação ao mesmo tempo. Então, exemplo, mais de um aluno, a expressão mais de um aluno, abraçaram-se durante o evento emocionante. Então, por que está no plural? Porque os alunos, eles abraçaram ao mesmo tempo que eles foram abraçados, certo? Normalmente não. A voz reflexiva, ela vem com esse ser, tá? Então, se você tivesse ser, pode ser que ele seja um indicador de verbo na voz reflexiva. Mas é fácil você lembrar. Vozes reflexivas são aqueles verbos que demonstram que a pessoa, ela fez a ação e recebeu a ação ao mesmo tempo. Certinho? Tomado. Tudo certo, pessoal? Alguma dúvida? Se tiver alguma dúvida, qualquer dúvida, me parem, tá? Que eu sei que é chato, mas é importante. Ué, eu passei muito. Peraí, deixa eu ver se eu passei um slide só. Não, tá certo. Os substantivos que já estão no plural por nascimento. Eles nasceram no plural. É um exemplo, pessoal,
de lugares que eu coloquei aqui. A gente fala, os Estados Unidos são uma potência mundial. O lado bom é que acaba sendo um pouco... Exatamente, é bem efetivo, né? A gente tem alguns casos que não chega a ser, mas é bem efetivo mesmo, você tem razão. Substantivo que estão no plural. Os Estados Unidos são uma potência mundial, apesar de que os Estados Unidos atualmente seja um único país, o nome dele está no plural. Então, é obrigatório colocar um plural aqui, tá bom? Se tiver um modificador, os Estados Unidos. Mas acontece que a gente quase nunca fala Estados Unidos só. A gente fala os Estados Unidos, certo? Agora, as Minas Gerais, viu que estranho? É estranho, mas é assim mesmo. As Minas Gerais possuem muitas cachoeiras, certo? Agora, se esse substantivo estiver sem determinante, sem modificador, ou seja, tem um pronome na frase, tem um artigo definido, certo? Minas Gerais é um estado enorme, certo? Vocês entenderam? Tudo por causa desse A, tudo por causa desse O. Minas Gerais é um estado enorme. Agora, se eu colocasse um as aqui, as Minas Gerais são um estado enorme, apesar de ser um estado só, certo? Tudo bem, pessoal? Entendi. Obrigada por acompanharem comigo. Vamos lá. Pronome interrogativo no plural, seguido por nós ou vós. É facultativo. Como assim? O que é um pronome interrogativo mesmo? É um pronome que interroga, que faz uma pergunta, certo? Quando esse pronome estiver no plural, seguido por nós ou vós, ele é facultativo em relação à pessoa. Como assim? O verbo pode concordar tanto com esse pronome que sempre concorda com a terceira do plural, nesse caso, porque ele é plural, né? Terceira pessoa, ou ele pode concordar com nós ou vós. Como assim? Alessandra, quando você explica a regra, eu não entendo, mas quando vai, por exemplo, a gente entende, né? Quais de nós, pronome interrogativo no plural, nós vão ou vamos resistir? Então, quais de nós vão resistir? Quais de nós vamos resistir? O vão concordando com quais e o vamos concordando com nós. Vamos ver qual que eu prefiro aqui. Quais de nós vamos resistir? Quais de nós vamos... Eu prefiro vamos, eu acho. Mas é facultativo, vocês que decidem, tá bom? Agora, vários de nós... eu coloquei interrogativo. Vários é indefinido, mas é a mesma ideia. Vários de nós, de vós, são ou sois novos aqui. Por que eu saí? Deu certo? Acho que sim, né? Vários de vós são, concordando com vários, e sois, concordando com vós, certo? Vários de vós são ou sois novos aqui. Deixa eu ver se tem alguma coisa no chat. Sei não. Sois é formal demais. O vós em si já é formal demais, né? A gente fala vocês. Quem lê a Bíblia se depara muito com dois, com vós, né? Vós. Pronome no singular. Se esse pronome interrogativo ou indefinido estiver no singular, obrigatoriamente vai estar no singular. Então, olha a regra anterior, eu mostrei para vocês que esses pronomes aqui estão no plural. Atenção! E se esse pronome estiver no singular? Apesar de se referir a um coletivo, apesar de fazer referência a uma estrutura que está no plural, ele é obrigatoriamente no singular. Qual de nós vai resistir? Qual de nós vai resistir? Por quê? Porque parece que um só vai resistir, entendeu? Então, por isso que eles têm que estar no singular. Algum de vós é novo aqui. Não algum de vós sois novos aqui, entendeu? Algum de vós é novo aqui, fazendo referência somente ao pronome, certo?
Alguma dúvida nessa parte? Não, né? Vamos mexer o doce, então. Porcentagens, pessoal. Nossa, isso é bem legal, hein? A gente fala lá, ai, 70%, 70%, 70% do lixo da minha cidade não é tratado, sei lá, reciclado. Enfim, vamos lá. Se for a porcentagem de um substantivo, porcentagem de alguma coisa, ele vai concordar com o substantivo. Como assim? 25% da população, ó, porcentagem de um substantivo, foi as suas, concordando com o substantivo, certo? Apesar de 25 ser um plural, certo? A gente vai concordar com o substantivo. 50% da obra está completa. Da obra está completa. Isso não necessariamente significa que vai ficar sempre no singular, tá, pessoal? Se eu coloco 70% das provas já foram corrigidas. Por quê? Porque provas está no plural. Então, o foram também. Entenderam? Nem sei. Eu tô falando para concordar com o substantivo. Se não houvesse substantivo, ou seja, se eu suprimir que é uma porcentagem de alguma coisa. Por exemplo, disseram-me que 20% foram as ruas. Isso é uma linguagem mais 20%. A gente vai perguntar 20% do quê, né? Mas vamos supor que no diálogo já foi citado isso. Disseram-me que 20% foram as ruas. Nesse caso, se não tiver o substantivo, se não for porcentagem de alguma coisa, você vai concordar com o numeral. 20% foram as ruas. 20 é um número de plural, né? Então, foram. 50% já estão completos. Atenção. Já estão completos. Estão no plural, porque 50 é um número de plural. Aquele 1% é vagabundo, porque um é singular, é singular, certo? Saudades 2000 e, sei lá, 17, 18, não sei quando essa música estourou. Bora lá? Se tem alguma dúvida, por favor, me parem. Bora. Que ou quem como pronome relativo. Vamos lembrar, o que é um pronome relativo? Eu falei para Gabi hoje, não sei se ela está na aula, mas ela me mandou uma questão sobre pronome relativo. Pronome relativo é aquilo que retoma uma pessoa. Então, se o pronome relativo for o que... Oi, Gabi, tudo bem? Se o pronome relativo foi que, ele vai concordar com a pessoa. E se for quem, ele vai concordar com a pessoa ou com a terceira do singular que remete ao quem. Como assim? Como assim? Fui eu que fiz o trabalho. Que concorda com a pessoa. Então, fui eu que fiz. Primeira pessoa no verbo, certo? Outro exemplo. Fomos nós que fizemos. Opa. Ai, como alterei isso? Ah, não deu. Vou colocar aqui por cima. Fomos nós que fizemos o trabalho. Então, o que vai concordar com a pessoa? Vixe, ficou zoado isso aqui, hein? Fomos nós que fizemos. Concorda com a pessoa. Vou até apagar esse aqui, porque ficou ruim demais. Mas vocês entenderam, né? Agora, se esse pronome relativo for quem? O quem, ele pode concordar tanto com a pessoa quanto com o próprio quem. Então, fui eu quem fiz o trabalho ou fui eu quem fez o trabalho, certo? Agora, tem situações, pessoal, que é muito estranho concordar com quem. Por exemplo, fomos nós quem fez o trabalho. Muito estranho, vocês não acham? Tá gramaticalmente certo, porque o quem tanto faz, é facultativo. Só que, muito bem, né? Fomos nós quem fizemos o trabalho. Nesse caso é bom senso, né?
Ok? Tudo certo? Fica muito. Exatamente. A gente tem que ver o que fica sonoricamente. Sonoricamente existe? Foneticamente. Mais harmonioso aos nossos ouvidos. Certo? Expressão um dos que. Apesar de que é um só de vários, a gente tem que concordar com o plural, pessoal. Apesar de que seja um dos que, certo? Um de um plural, ele concorda com o plural. Me desculpem por isso. Mas é o seguinte, ele foi um dos que mais lutaram pela educação. Ela era uma das que, no feminino, tá? Mais prestavam atenção às aulas, certo? Isso aqui significa que, apesar dele ser um, vários fizeram a mesma coisa. Então, ele foi um dos que lutaram. Faz sentido, não faz? Não estou falando uma coisa que, uau, a gente vai errar, porque faz sentido. Verbo bater, soar e dar, em relação às horas, em relação a tempo, tá bom? Concorda com o numeral. Então, deu 1 hora no relógio, porque 1 hora é singular. Deram 3 horas no relógio, porque 3 horas, é plural, tá bom? Eu falei no singular? Deram 3 horas no plural, porque 3 horas é plural. Então, mesma coisa com bater e soar. Bateu 1 hora, bateram 3 horas. No sentido de badalada, assim, igual Cinderela mesmo. Soar. Soou 1 hora no relógio, soaram 3 horas no relógio. Eu acabei de lembrar de uma coisa que é importante. Verbo soar e verbo suar. Qual a diferença? Eu suo muito. De suor, transpiração. Eu sou muito. Significa que você é um relógio ambulante, um sino, tá? Sei lá, tem uma voz estridente que parece que faz muito barulho. Atenção, sou não tem acento circunflexo, mas igual vou, tá bom? Então, eu posso falar, eu vou suar muito na academia, tá? Vou fazer assim, aí dá para ler. Suar, não vou soar, por favor, tá bom? Soar pode ser que não seja de sino também. Tipo assim, ele soou muito arrogante com aquela fala. Significa que ele pareceu muito arrogante. Tipo, minha voz está soando muito estranha porque eu estou gripada. Certo? Nesse sentido. Acabei de lembrar aqui dessa dica para vocês. Verbos impessoais. Lembro uma aula aqui que me falaram do haver como oração sem sujeito, e é exatamente isso. Eles sempre vão ser no singular. Haver no sentido de existir, fazer no sentido de tempo decorrido, por exemplo. Faz 3 noites que eu não durmo. Não fazem 3 noites. Não fazem 8 anos que eu me casei. Não fazem 5 minutos que ele saiu daqui. Sempre faz. Somente. E fenômenos da natureza. Não posso falar que nós chovemos. Só choveu. Chovia. Chove agora. Certo? Então, houve 3 problemas que não consegui resolver. Não houveram, tá? Não concorda, pessoal. Sempre no singular. Houveram não existe, tá bom? Faz 8 anos que perdi meu cachorro. Igual eu falei. Não fazem 8 anos. Faz 8 anos. Choveu muito ontem à noite. Porque nós não chovemos nunca. Queria falar para vocês do verbo haver e do verbo ouvir. Então, eu posso falar, ele ouve vozes. Não. Ele ouve vozes do ouvir, tá bom?
houve uma noite que dormi apenas 2 horas. Esse houve com H significa existir. Então, existiu uma noite que dormi apenas 2 horas. Vocês entenderam? Muita atenção, eu vejo gente escrevendo ouve no sentido de existir só com o, tá? Ouve é de ouvir com o. Ele é paranormal, sim. Eu vejo gente morta. Voz passiva, igual eu falei para vocês na nossa aula de voz passiva, construiu-se uma casa, construíram-se uma casa. Como eu sei que está na voz passiva? Como eu sei que eu vou alterar? Porque casas são construídas, quando eu consigo passar para o outro tipo de voz passiva, certo? E o verbo ser, quando ele é representado por um pronome indefinido, que é não, definido, indefinido não. Pode ser indefinido, pode ser demonstrativo. Mas quando a referência é no plural, ou seja, quando depois do verbo eu tenho um plural, ele vai concordar no plural. Então, isto são lembranças de um tempo bom. Isto não é lembranças. Isto é lembranças. Não, isto são lembranças, certo? Porque concorda com o termo que está vindo. Aquilo eram problemas muito difíceis. Aquilo não era, né? No caso, era mais perfeito aqui. Aquilo era problemas muito difíceis. Tá vendo como fica estranho? Aquilo eram, porque concorda com o termo que está vindo. Tudo eram motivos para querer ficar. Nesse caso, a gente pode até confundir, colocar tudo era, mas verbo ser, com um pronome aqui e um plural aqui, concorda com o plural que está vindo, certo? Alguma dúvida? Querem algum exemplo? Porque agora a gente... Ah, não acabou ainda não. Ah, faltam os dias ainda. Pode falar se tiver dúvida, tá, pessoal? Tranquilo. O João tá craque. Então, muito bem. Verbos indicando horas, dias ou distâncias. Verbo ser, no caso. Concorda com o numeral. Esse aqui vocês vão achar estranho demais. Hoje é 1º de janeiro, porque primeiro é um numeral ordinal, tá? É singular, então o verbo está no singular. Hoje são 23 de janeiro. Estranho, né? A gente fala, hoje é 23 de janeiro, mas hoje são 23 dias de janeiro. 23 dias que já foram passados de janeiro. Então, hoje são, tá? Eram 3 horas da manhã, verbo. Não era 3 horas da manhã, tá? Estão 5 quilômetros daqui, indicando distância. Não é 5 quilômetros daqui ao mercado, tá bom? Só concordar com o numeral no verbo ser, indicando horas, dias e distância, tá bom? Nossa, não acaba esses casos especiais, eu tô ficando até perdida já. Locuções verbais, muito importante. O segundo verbo da locução, o que é uma locução? Uma estrutura formada por nesse caso, locução verbal, 2 verbos, tá? O segundo verbo no infinitivo, ou seja, ar, er e ir. Elas demonstravam estar felizes, os amigos pareciam sorrir, infinitivo, eles podiam fazer um churrasco, certo? Outra coisa, tem muita gente que fala assim, vocês podem vir. Locução verbal, galera, não é isso. Vim eu vim ontem. Tá conjugado na primeira pessoa ainda, né? Nem na terceira do plural. Então, vocês podem vir. Vir, tá bom? Ok? Expressão haja vista. Haja vista, quem gosta de colocar enfeite na redação, significa de acordo com. De acordo com os fatos explicados, então, haja vista. Vocês podem vir, dói, exatamente. Haja vista, ela pode ser invariável, que é haja vista os fatos explicados. Ela pode ser invariável com preposição, haja vista aos fatos explicados.
Ou ela pode ser variável sem preposição, que é um negócio muito feio, que é hajam vista os exemplos citados. Eu, nesse caso, esqueceria essa regra de variável sem preposição, porque hajam vista, para mim, não faz sentido. Se haver é um verbo impessoal, mas é assim que está escrito na gramática. Hajam vista é aceito, mas é muito feio. Então, eu colocaria haja vista, somente. Fica feio, né? Acho que, nossa, acaba. Opa, dei spoiler. Eu fico até, coloco conteúdo, gente, faz tempo que eu monto a aula e eu esqueço até quando vai. Mas é o seguinte, verbos que precisam de preposição, por exemplo, gostar de, precisar de, certo? Falar de, tá? Eu falo disso ou sobre isso. Você vai repetir a preposição. Como assim? Exemplo errado. Gosto de chocolate, pudim e doce de leite. Na linguagem coloquial, no dia a dia, tudo bem, gente. Tudo bem, ninguém vai te corrigir por causa disso, que a gente nem vai perceber. Mas onde você vai ser avaliado, tá? Vamos repetir a preposição, porque o verbo gostar, ele precisa de preposição. Quem gosta, gosta de alguma coisa. A gente vai ver na sintaxe, isso significa que ele é um verbo transitivo indireto, tá bom? Mas ele precisa da preposição. Então, gosto de chocolate, de pudim e de doce de leite. Nesse caso, está certo. Mesma coisa com o verbo precisar, por exemplo. O que é errado falar? Preciso de arroz, feijão e salada. Ok? Na linguagem escrita, preciso de arroz, de feijão e de salada. Tá bom? E com isso, nós findamos a nossa parte de concordância verbal. Muito difícil, pessoal. Alguma dúvida? Professora, volta no último slide. Vou. Peraí, cadê minha flecha? Achei. Oi, pode falar. Mas igual, se eu for pôr na redação, eu sempre pôr o de, é o correto? Depende do verbo. Peraí, rapidinho. Vamos pensar num verbo intransitivo aqui. Verbo transitivo indireto. Indireto. Só um exemplo aqui. Deu. Perdoar, por exemplo. Quem perdoa, perdoa a alguém, tá bom? Então precisa. Tá me vendo? Tô. Quem perdoa, perdoa a alguém e não alguém. A gente vai ver isso na aula de regência, tá bom? E a próxima aula já. Mas eu vou dar um spoiler. Perdoar. Perdoar. Exige a preposição a. Então, eu vou perdoar ao meu pai, ao meu irmão e ao meu avô. Isso não vai acontecer se o verbo não precisar de preposição. Por exemplo, vender. Quem vende, vende alguma coisa. Não exige preposição. Então, vendo a caneta, o lápis e a régua. Sei lá, gente. Entenderam, pessoal? Gabi? Foi a Gabi? Pô, entendi sim. Entendeu? Se precisar de mais algum exemplo, a gente fala, tá bom? Peraí, vocês estão me vendo? Eu fico ligando o chat, eu acho que acaba a câmera. Tudo certo? Posso continuar? Se tiver algum exercício, pode me mandar, tá bom? Tem 4 minutos. O que é isso? Quadrinhos, charts e cartoons, pessoal. Isso cai no Enem? Não, despenca. Vou dar só um tapinha, porque isso aqui, pessoal, vai depender da interpretação de vocês. Todos os quadrinhos são diferentes entre si, a gente pode estudar os que já caíram, tá? Então, o que ele é? Uma mistura da linguagem verbal, que são palavras, com a linguagem não verbal popular, porque normalmente ele circula em meios populares. Revista, livro, jornal, gibi, certo? Então tem que ter uma linguagem bem acessível, dependendo assim do público-alvo também, tá bom?
Então, ele pode vir na forma de tira, que é aquela tirinha de 3 quadrinhos, tá? E elas podem ser tem humor, ter crítica social, ter reflexão existencial, espiritual, assim, vai te fazer pensar também. Podem vir na forma de charge. Charge, pessoal, ela não é dividida em 3 quadrinhos, tá? Ela é aquela maiorzinha com uma cena só, ela não é uma... A tirinha, ela tem uma sequência de cenas, aquela dividida em 3, sabe, normalmente. A charge não, a charge é um pan, sabe? E o cartoon, ele pode ser confundido com a charge também, ele pode ser dividido em 3 cenas ou pode não ser. Normal, isso aqui não se preocupem com a definição de charge, definição de tirinha, definição de cartoon, porque vai estar escrito o que o cartoon quis dizer, nananã. O que você interpreta no terceiro quadrinho da tirinha, por exemplo, certo? E são isso, pessoal. E é isso. Eu coloquei aqui, não sei se vai dar tempo, tem 2 minutos. Pera, tá faltando. Que horas que acaba essa aula? Ah, enfim. Acho que tá certo, é 9h50, né? Então é isso. Eu coloquei aqui um personagem que ele é bem característico, pessoal, que é o Calvin. Calvin e o Haroldo. Depois vocês podem fazer, não sei se dá tempo. Eu vou ler com vocês. O Haroldo, é o tigre, ele fala assim: como vai sua arte com a neve? Aí o Calvin: entrei na fase abstracionista. Como que eu tiro isso aqui? Aí ele: esta peça retrata a impossibilidade da imagem tradicional de expressar algum sentido no mundo de hoje. Olha, abandonando a representação através da imagem tradicional, eu fico livre para me expressar através da forma pura e a interpretação específica, dando vez a uma forma mais visceral. Olha que poético. E aí ele fala assim: eu noto que sua obra é um pouco monocromática. O que é monocromática? Uma cor só. É tudo branco, né? Aí ele fala assim: qual é? Só neve, né? Então ele estava falando todo pomposo, né? Todo rico, estiloso, e depois ele manda: qual é? Só neve, né? E aí ele pergunta assim: os quadrinhos rompem com a expectativa do leitor, por quê? Calvin, na sua última fala, emprega o registro formal. Na última fala é registro formal? Não, é coloquial, informal, né, gente? Haroldo, no último quadrinho, apropria-se do registro linguístico utilizado por Calvin. Ele fala pomposo, ele fala o Haroldo é o tigre. Não, ele só fez uma crítica, né? Calvin emprega um registro de linguagem incompatível com a linguagem de quadrinhos? Não, tá? Se dá para entender, é compatível. Difícil seria ele colocar lá uma coledoculitíase, que é a pedra na vesícula, que é o medicinês, tá? D. Calvin, no último quadrinho, utiliza um registro linguístico informal. Será que é isso? Haroldo não compreende o que Calvin lhe explica em razão do registro formal utilizado por este último. Ele entende, tá? O Haroldo, pessoal, é importante falar que ele é sempre muito inteligente. Então, ele é o amigo do Calvin. Então, os dois vão... Vixe, os dois são muito inteligentes, tá? Não é porque ele é um tigre que ele não vai entender. É importante conhecer esse personagem. Então, a resposta, o João falou aí, letra D, exatamente. Passei 30 segundos do horário do João, professor de biologia, tá? Mas é isso, pessoal. Podem mandar as dúvidas para mim no nosso grupo, se tiver. Vou mandar a lista de exercícios, que tá muito boa, tem muito quadrinho. E boa noite para vocês.